Hoje é uma terça-feira. É quando aqui estamos, através dessas ondas milagrosas da vibe mundial, celebrando saúde, que é o aspecto mais importante da nossa vida. Então, na primeira metade da jornada de hoje, estamos falando sobre dores. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Rui Mercúrio. Tenho uma formação médica através da gloriosa Escola Paulista de Medicina, onde me tornei médico e onde defendi tese de mestrado, recebendo o título de mestre em ciências médicas. Entende? E me tornei um especialista em dores. Cerca de 80% de todas as dores do planeta Terra, né, decorrem de doenças do nosso esqueleto. Né? Nosso esqueleto, sempre eu repito também, não é só osso. Né? São ossos, vasos, nervos, músculos, tendões e articulações que compõem nosso esqueleto. É o nosso eu físico, né? É aquele eu que você vê no espelho. Entenderam? É o teu esqueleto. Fantástico, maravilhoso. Entende? É o seu cartão de visitas. Eu já estou chegando. Entende? Então, o nosso esqueleto é muito importante. Além disso, né, ele também abriga todas as vísceras nossas, torácicas e abdominais. No crânio estão contidas todas as células nervosas do sistema nervoso central. Né? E os membros superiores e inferiores, com toda aquela arquitetura muscular, tendinosa, entende? Comandando nossos movimentos, né? Estou aqui falando com vocês, eu estou gesticulando. Entende? Tudo isso, meus caros, tem uma sintonia entre circulação, entre raiz nervosa, entende? Entenderam? Nós temos pares de nervos cranianos, 12 pares. Nós temos 30 e tantos pares de nervos em toda a extensão da coluna vertebral. São grandes comandantes da nossa economia humana, entende? Junto com as glândulas de secreção interna, hipófise, tireoide, paratireoides, timo, suprarrenais, pâncreas, gônadas, entende? Então, junto com as glândulas de secreção interna e o sistema nervoso central, periférico e autônomo, eles comandam a nossa vida. Né? Nossa vida toda comandada por essa orquestra aí. Entenderam? Entenderam? Muito bem. Mas, vejam vocês, eu disse aqui que 80% das dores do planeta decorre de transtornos do nosso esqueleto. Entende? É bastante, não acham? Né? Então, se vocês ouvem falar de uma dor, essa dor tem 80% de possibilidade de ser uma dor decorrente do sistema nervoso. Do sistema nervoso, não, do sistema músculo-esquelético. Que o sistema nervoso transmite as dores. Entenderam? Transmite as dores. As raízes nervosas percorrem o nosso corpo todo. O que são essas raízes nervosas? Nada mais são do que expansões dos neurônios. Quem é o neurônio? É a unidade do sistema nervoso. É a célula nervosa por excelência. Eu aprendi, nessa gloriosa escola de medicina, que o neurônio não se regenera uma vez destruído. Mas não é verdade. Né? Não é verdade. Existem neurônios que até se regeneram. Entende? Claro que, quando a sequela neurológica é muito grave, eles não se regeneram. Não se regeneram. História dos paraplégicos, por exemplo, né? Dos tetraplégicos, daqueles que tiveram poliomielite, paralisia infantil, ou paralisia cerebral, né? Entende? Não se regeneram os neurônios. Quando a lesão é muito grave. Quando a lesão é muito grave. Entende? Mas vejam vocês, eu cuido de dores. Então, em minhas clínicas, eu tenho 2 clínicas médicas, eu recebo pacientes praticamente todos os dias, de segundas a sextas-feiras,
em períodos da manhã e da tarde. E lá nas minhas clínicas, 98% das queixas dos meus pacientes que chegam lá são sobre dores do sistema músculo-esquelético. Dor de cabeça, dor na nuca, dor no pescoço, dor nos ombros, dor nos braços, cotovelos, dor nos antebraços, dor nos punhos, nas mãos, dor no peito, dor nas costas, dor ciática, dor lombar, dor nos quadris, dor nos joelhos, dor nos tornozelos ou nos pés. Então, minhas clínicas são um desfilar de dores. Um desfilar de dores. Entende? E vejam vocês, será que o Criador errou? Será que o Criador errou na arquitetura do nosso corpo? E temos que sofrer as consequências desse erro? Tendo muitas dores no avançar da nossa idade? Não, não é bem assim. Não é bem assim. Nada disso. Entenderam? O nosso esqueleto é muito frágil, ele é muito delicado, parece forte. Você vê um joelho, né? Você acha que o joelho é muito forte, muito resistente. Não. Você vê os atletas que jogam futebol, toda hora estão com problemas nos joelhos. Grande maioria dos atletas também, com problema de joelhos, tem que resolver com cirurgia. Lesões dos joelhos. Entende? Então, assim, o nosso esqueleto é muito frágil. Entende? Ele não resiste a impactos, a traumatismos repetidos. Entende? E ele é submisso à ação da força da gravidade. Qual é o maior vilão do ser humano? Vocês têm ideia? Qual é o maior vilão do ser humano? Não tem ideia? Pois eu vou revelar a vocês agora mesmo. Sabe como chama o maior vilão do ser humano? 2 sílabas. O maior vilão do ser humano se chama medo. Medo. Entende? A partir do medo, nós desenvolvemos estresse, ansiedade, depressão, preocupações. Entende? Entenderam? Depressão é recordar o lado ruim do nosso passado. Ansiedade é querer viver o futuro no presente. Entende? O futuro a Deus pertence. Entende? Nós temos que viver o presente. Olha o nome. É um presente. Tem que viver o presente. Nem o ontem, nem o amanhã. É claro que, se você tem belas recordações do passado, sim, exalte-as. Entende? Relembre-as. Maravilha. Entende? Mas você tem que viver o presente. Entende? E o presente, meus caros, ele está acontecendo na sua vida em virtude de todas as suas ações passadas. Entenderam? Assim como você planta, assim você colhe. Entenderam? Entenderam? Não adianta você querer culpar toda hora o mundo dos seus problemas, dos seus desamores, das suas perdas. Entende? Não. Grande parte da culpa de todas as suas desgraças, elas vêm das tuas plantações más que você fez no passado. Entenderam? Então, meus caros, vocês têm que entender que assim como você pensa, assim você cria. Assim como você sente, você atrai. E assim como você acredita, você realiza. Então, você é um ser, antes de tudo, espiritual. Depois físico. Entenderam? Entenderam? E nós vamos falar sobre isso também. Tem uma pergunta que sempre me fazem. Por que suas jornadas se chamam cura pela medicina espiritual? Entenderam? Por quê? Entendeu? Eu vou falar de novo sobre isso. E toda hora eu recebo perguntas sobre isso. Entendeu? Então, assim, mas antes, eu queria falar mais sobre dores. Entende? Sobre dores. Que é o que acontece mais em minhas clínicas. Os pacientes que lá chegam
sempre tem muitas dores. Algumas exceções são crianças com escoliose, desvio de coluna congênito, entende? Ou escoliose idiopática, que ainda não tem dores. Entretanto, eu atendi uma criança há pouco tempo, de 12 anos, com uma escoliose pequena, um grau pequeno de desvio, e com uma dor na coluna lombar. Há 4 anos a mãe falou para mim que ela tem dor nas costas. Entende? E veio do além. Tem uma grande explicação. Então, vejam vocês, eu sou desafiado. Eu sou desafiado a cada momento em minha clínica, na sucessão de pacientes que me procuram. Entende? Minhas clínicas não vem assim, estou com dor no pé porque chutei uma pedra. Não. É uma dor no pé que ninguém sabe o que é. É uma dor no pé que já foi em 10 médicos e ninguém resolve. É isso que vem na minha clínica. Eu tenho uma dor nas costas. Já fiz 2 cirurgias em serviços médicos bons aí fora e a minha dor está aqui, não resolveu. É isso que eu recebo em minhas clínicas, meus caros. Entende? Eu tenho uma dor ciática terrível, ninguém resolve. Ouvi dizer que você cuida disso, eu venho aqui saber o que você pode fazer por mim. Entenderam? Entenderam? Então hoje eu queria falar a vocês sobre um problema de coluna que vocês provavelmente nunca ouviram. E ele é muito frequente, muitíssimo frequente. Eu queria falar com vocês sobre esse problema. E já vou revelar para vocês, vou revelar a vocês. Que problema é esse? Que dá tantas dores nas costas, na coluna, no pescoço, nas costas, na região lombar, na ciática. Entenderam? Que problema é esse? Esse problema se chama instabilidade vertebral. Vou repetir. Esse problema se chama instabilidade vertebral. Entenderam? A coluna, meus caros, é um sistema que tem quase 100 articulações. 100 com C, né? 100 articulações. 99, 100. 100 articulações. Então, vejam vocês, facilmente a coluna perde o seu alinhamento ideal, habitual, normal, fisiológico, anatômico. Entendeu? Facilmente ela perde esse alinhamento. E como ela é percorrida por pares de raízes nervosas, desde a nuca, desde a transição crânio-vertebral, da coluna cervical, até o cóccix, lá embaixo da coluna, são percorridas por pares de nervos, de raízes nervosas. Entende? Então, vejam vocês, a instabilidade vertebral, na verdade, é um jogo que tem nas articulações anormal. Ou seja, por obesidade, por insuficiências musculares, por vida sedentária, vou falar uma palavra pesada, aí vocês vão ter que ouvir, por preguiça mental e física. Entende? Vocês sofrem as consequências disso, ocasionando um problema chamado instabilidade vertebral. E como esse problema acontece e como o médico faz diagnóstico disso? Olha, eu vou explicar para vocês. O paciente me conta sua história, né? Ele chega na minha clínica, boa tarde, bom dia, boa tarde. Tá? E eu digo, em que posso ajudá-lo? Porque você veio, seja bem-vindo, mas em que posso ajudá-lo? Eu vim aqui por causa de dores. Eu escuto sempre isso. Eu venho aqui por causa de dores. Entende? E como são essas dores? Dói onde? Às vezes eu falo assim, aponte com um dedo só. Onde dói? Eles às vezes não conseguem fazer isso. Eles sempre apontam, às vezes, com a mão espalmada. Né? Ah, dói por aqui. Dói aqui, dói aqui. Às vezes eu pergunto assim, dói mais do lado direito ou do lado esquerdo? Para mim é importante esse dado. Entende? Ah, dói só minha perna direita. Não dói a esquerda não dói nada.
Entende? Vou repetir. Ontem atendi uma senhora, dor no pescoço. Falei, dos dois lados? Ela falou, não, só dói do lado direito. O lado esquerdo não dói nada. Entenderam? Então vejam vocês. A coluna vertebral, ela tem que ter uma estabilidade. O que dá estabilidade da coluna vertebral? Bom, a única parte da coluna realmente que tem uma grande estabilidade se chama coluna dorsal. Por quê? Por causa das costelas. As costelas do tórax dão uma grande estabilidade no segmento dorsal da coluna vertebral. Entende? Mas no pescoço, na coluna cervical, a estabilidade tem que ser dada por músculos e ligamentos. Entende? Por músculos e ligamentos, articulações. Entende? Na coluna lombar, idem. A estabilidade da coluna lombar depende de músculos, articulações e tendões, ligamentos. Entende? Entende? Ora, se esses ligamentos, esses tendões estão frouxos, a coluna dança. Né? Então o paciente diz assim, tem dia que eu passo melhor, tem dia que eu passo pior. Entende? Então, vejam vocês. Por que isso? Porque a coluna dança e às vezes ela está melhor alinhada ou pior alinhada. Se ela está melhor alinhada, ela não maltrata as raízes nervosas que passam dentro das vértebras e emergem em cada nível vertebral, aos pares de ambos os lados, esquerdo e direito. Entenderam? Muito bem, mas quando a coluna dança, quando os ligamentos estão frouxos, a musculatura está frouxa, entende? A coluna dança. Então, às vezes, há um pensamento num determinado nível. O paciente fala, me deu uma pontada aqui, né? Me deu uma facada, me espetaram. É típico de irritação de raiz nervosa. Entenderam? Típico. Entenderam? Então, assim, meus caros, entende? A instabilidade vertebral é uma realidade que acontece em grande maioria das nossas populações urbanizadas. Entende? O que a vida urbana nos impõe? Né? O que a vida urbana nos impõe? Nós somos sentadores crônicos. Toda hora estamos sentados. Estamos sentados no carro. Estamos sentados para almoçar, sentados para jantar, sentados nas reuniões, sentados no trabalho. Entende? Nós não nascemos para viver sentados. E vocês reparem numa coisa importante. Quando vocês estão sentados, mexam na barriga. Tem algum músculo aí contraído? Não, tudo mole. Entende? Então, o que acontece? A maioria dos doentes com dor lombar tem barriga mole. Entenderam? E o que a barriga mole faz? Faz uma hiperlordose. Entenderam? Um aumento daquela curva da lombar. Essa hiperlordose estreita o canal vertebral e comprime raízes nervosas, principalmente do nervo ciático. Então, quando as senhoritas usam muitos saltos altos, elas aumentam a lordose lombar. Aumentando a lordose lombar, elas estreitam o canal vertebral, num diagnóstico chamado estenose vertebral, dor lombar. Pega as pernas. Grande queixa das senhorinhas que eu atendo com idade avançada é: doutor, tenho muita fraqueza nas pernas. Tenho muita fraqueza nas pernas. Sim. Não aguento andar muito, não aguento ficar em pé muito tempo, tenho dormências, formigamentos, cãibra nas pernas e até inchaços. Entende? Eu digo a todos, o nervo ciático, ele comanda também circulação. Entende? Ele é um manda-chuva muito importante. Ele é um chefão. Entende? Ele comanda. E ele comanda uma coisa super importante chamada circulação linfática. Entende? Ontem mesmo também atendi outra paciente.
Doutor, eu tenho muito inchaço na perna direita. Tenho muito inchaço. Entende? Muitas vezes, isso é problema de retorno venoso ou de retorno de circulação linfática. Entenderam? Ontem uma paciente me perguntou também, o que é circulação linfática, né? Entende? É uma circulação de líquidos intercelulares. Então, as células, né, muitas vezes são banhadas por um líquido, por um soro. Esse soro é linfa. Linfa. E a circulação linfática é muito importante. Os pacientes às vezes usam uma expressão que representa bem a circulação linfática. Eles dizem assim, as minhas juntas estão engrossando. Elas estão engrossando. Isso pode ser artrose, claro, que é o mais comum. Mas pode ser também inchaço nas mãos, nos pés, no tornozelo, por problema de retorno da circulação linfática. Entende? Existe até um quadro clínico dramático, né, chamado elefantíase. Tem pacientes que têm uma perna, parece perna de elefante. Aquilo é circulação linfática mal resolvida. Entenderam? Mal resolvida. Entende? Então, assim, meus caros, saúde, ela tem que ser cultivada. Entende? A saúde não cai do céu. Cuidado. Entende? Você tem que ter uma disciplina. Entende? Então, a instabilidade vertebral decorre de maus hábitos. De maus hábitos. Entenderam? Do qual o mais importante se chama obesidade. Obesidade, insuficiência muscular. Insuficiência muscular, má postura. Má postura. Entende? Eu digo a todas as moças que vão à clínica. Postura bonita é saúde. Postura feia, corcunda, hiperlordose é doença. Entende? Você acha que uma modelo vai ter sucesso sendo corcunda? Pode ter a cara mais bonita do mundo. Mas corcunda? Não. Não vai ser bonita. Entenderam? Então, o seu esqueleto é o seu cartão de visitas. Ele tem que ser cuidado, igual um jardim com flores. Entenderam? Você tem que cuidar dele. Pesos exagerados, entende? Trancos, má postura, peso exagerado, entende? Insuficiência muscular. Eu digo a todo mundo, entende? A força da gravidade está te esmagando. Ela está te empurrando para baixo. Ela vai te empurrando para baixo. Ela está te esmagando. Se você não tomar nenhuma providência, você vai perdendo altura. Entende? Ontem mesmo teve uma paciente. Quanto sua média? 1,80. Não, vamos medir. Falei, nossa, 1,80? Está dando 1,72. Só perdeu 8 centímetros. E engraçado que a perda de altura, muitas vezes, se não dá dor, o paciente não toma ciência disso. Ele não toma ciência disso. Entende? Então, meus caros, é assim. A força da gravidade é o grande vilão do nosso corpo. E o medo é o grande vilão do ser humano. Força da gravidade, problema para a dor do esqueleto. Medo, estresse, preocupações, ansiedade. Entende? Então, esses são os grandes vilões do ser humano. Na parte física e na parte mental. Entende? Medo na parte mental e força da gravidade na parte física. Cuidado com esses vilões. Defenda-se deles. Entendeu? Então, em nossas clínicas, nós fazemos o quê? Exercícios antigravitacionais. Certo? O que os psicólogos fazem, né? Eles procuram despertar no doente uma realidade mais agradável para a sua qualidade de vida. Entenderam? Entendeu? Ou seja, remover o medo, remover preocupações, remover a ansiedade. Entende? Eu tento orientar meus pacientes. Não carrega peso, emagreça. Entende? Exercícios e alongamentos. Entende? E assim, meus caros, a vida flui, gostosa, maravilhosa, com qualidade, com alegria, com felicidade.
Entenderam? Melhora tudo. Melhora a memória, o raciocínio, o equilíbrio, tudo, tudo, harmonia. Eu digo, melhora até o saldo bancário. Entenderam? Entenderam? Agora, se você é depressivo, está caindo aos pedaços, está sempre cansado, sim, você não toma providências? Você está aceitando isso como inevitável? Você está aceitando isso como idade avançada? Não. Na nossa clínica não existe isso. Nem incurável, nem idade avançada. Entende? Mas, vejam vocês, eu estou vendo aqui que o tempo está acelerado aqui, consumindo a segunda metade da jornada de hoje. Nós temos duas clínicas médicas. Uma na Avenida Giovanni Gronchi, número 1470, no bairro do Morumbi, em São Paulo, perto do Hospital Albert Einstein e do estádio do Morumbi. Outra clínica fica próxima do Hospital Samaritano, Avenida Pacaembu, 1024, e não longe do estádio do Pacaembu. Nossas clínicas se dedicam simplesmente a resolver problemas de dores mal resolvidos em tudo quanto é lugar. E nós tentamos resolver aquilo que não foi resolvido ainda. Entenderam? Porque nós só recebemos pacientes crônicos que já passaram por vários serviços médicos, sem sucesso. É problema dos médicos isso? É incompetência médica? Não. É que o problema de dores é muito difícil de ser resolvido. Agora, eu tenho uma janela de 40 anos tratando de dores, né? Então eu tenho feeling. Eu sinto quando é um problema. Uso até minha intuição, entende? Para tentar resolver diagnóstico. Entende? Tendo diagnóstico, o tratamento é uma decorrência. Entendeu? Então vou encerrar essas duas jornadas de hoje também com um chavão que eu sempre repito aqui. Ter sucesso, meus caros, não é ter muito dinheiro. Ter sucesso é ser muito feliz. Para ser muito feliz, é preciso ter muita saúde. Sendo muito feliz com muita saúde, você vai ter um raciocínio brilhante para poder ganhar muito dinheiro honestamente. Até a próxima. Obrigado pela atenção.